Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de Física aqui do NPA. Hoje eu vou estar trazendo uma dica importante para você que vai fazer a prova do Enem. Essa dica é: relacione sempre as grandezas. Na física, a gente trabalha com algumas funções que vêm lá da matemática, tá? E essas funções podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O Enem tem vindo cobrando as questões conceituais. Por exemplo, se eu aumento uma grandeza, o que acontece com a outra? Um estudo realizado, pegando as questões de física, desde 2011 até o Enem do ano passado, a gente viu que isso vem sendo cobrado de maneira bem sucinta, tá? Não precisa esquentar a cabeça com conta, e sim com os conceitos. Afinal de contas, o que é proporcionalidade de grandeza? O que é uma grandeza diretamente proporcional? Tá? Eu tenho lá o caso da distância. Distância a gente calcula por velocidade vezes tempo. Tá? Se eu aumento o tempo, o que acontece com a minha distância? Vai aumentar também. Então isso significa que são grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas inversamente proporcionais? Tá? Se eu quero calcular a velocidade, por exemplo, quando eu aumento o tempo, tá? A minha velocidade acaba diminuindo, ou seja, eu vou demorar mais tempo para chegar no meu destino. Então isso significa, se eu aumento o tempo que está dividindo, minha velocidade acaba diminuindo. Por quê? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais normalmente vem numa questão de uma divisão, tá? Vem uma grandeza no denominador da nossa função. Agora, eu trouxe duas questões para a gente estar resolvendo, tá? Uma do Enem de 2011 e outra do Enem de 2018, que ocorreu o ano passado, tá? Vamos olhar a primeira de 2011. Pessoal, a questão do Enem aí de 2011, ela trata de um trator, tá? A questão é a seguinte: um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. A gente tem aí 5 alternativas, tá? Pessoal, a gente sabe que o trator é uma máquina pesada, tá? Então ela exerce uma força muito grande sobre o solo, né? E aí, para a gente reduzir um pouco essa força, a gente tem que alterar esses pneus, tá? A letra A fala o seguinte: os pneus deverão ser largos, reduzindo a pressão sobre o solo, tá? A letra B, estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. A letra C, largos, aumentando a pressão sobre o solo. Letra D, estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. E por último, letra E, altos, reduzindo a pressão sobre o solo, tá? Essa questão é uma questão típica de pressão. Pressão, ela é uma grandeza inversamente proporcional à sua área. Então, ou seja, eu preciso de um pneu mais largo para eu diminuir a pressão sobre o solo. Então, essa questão aí, a resposta dela é letra A. A segunda questão do Enem do ano passado, ela traz um bloquinho em um sistema massa-mola. O que é isso? É uma mola onde que eu tenho um bloquinho preso. Questão do Enem de 2018, tá? Um projetista deve construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. E aí ele pergunta o seguinte: para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o que o projetista deve fazer? Tá? E aí coloca lá as alternativas para a gente. Para a gente entender essa questão, a gente tem que entender quais são as energias que estão ligadas a esse movimento. Tá? Eu tenho energia potencial elástica por conta da mola e tenho energia cinética por conta da velocidade que esse bloquinho vai se movimentar. As alternativas me dão as seguintes opções: eu, ao manter a mesma mola, eu trocar a mola, eu aumentar a deformação ou eu diminuir a deformação. Então vamos lá, se eu quero aumentar 4 vezes a velocidade, eu tenho que lembrar que a fórmula da energia potencial elástica, ela é ao quadrado.
tá? Então, se eu aumentar 4 vezes a velocidade, isso aí vai virar 16, porque 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, o que eu vou ter que fazer? Aumentar 16 vezes a minha deformação. Pessoal, então se eu vou ter que aumentar 16 vezes, a gente chega que a alternativa correta é a letra C. Então, entender proporcionalidades de grandeza é algo fundamental para você que vai fazer a prova do Enem. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gostou da dica? Quer saber mais? Venha para o NPA.